Glória a Deus. Nas alturas, Jesus é bom, Deus é poderoso. Eu quero aqui ler 2 Samuel 4, verso 9, onde fala da bondade de Davi para com os filhos de Jonatas. Quero dizer aos irmãos e às irmãs, querido ouvinte que vai me ouvir, dizer que Deus é contigo. Não importa a situação em que você está vivendo, não importa a questão que está acontecendo na tua vida, onde você olha e não vê saída, não vê solução. Eu digo a você, para Deus não há nada impossível. E para nós, todas as coisas são possíveis naquele que crê. Que nós cremos que Deus vai ajudar nós a resolver. Muitas das vezes não resolve só de nós pedir, só de nós clamar. Porque às vezes nós temos que entender o propósito. Deus tem algo maior para nossas vidas. Deus não quer te ver derrotado, Deus não quer te ver chorando. Não, Deus não quer te ver você escravo do mal, escravo do vício, escravo do problema. Não, Deus te criou para ser livre. E ser livre é ter Jesus no coração. Deus não nos prive de nada, Deus não nos proíbe a nada. Quando nós deixamos alguma coisa é porque nós somos livres, então nós temos o domínio sobre aquilo tudo. Na Bíblia está escrito que todas as coisas nos é permitida, mas também diz que nem todas nos convêm. Então, quando nós temos Jesus Cristo dentro do nosso coração, nós abrimos mão de não ser como todos, mas ser único, porque Deus nos fez único. E Mefibosete foi único. O único que estava ali prostrado, que estava ali com problema, que estava ali com os seus pés quebrados, pensava que já não tinha mais solução. Tinha perdido o seu reino, o seu pai tinha morrido, o seu avô tinha morrido, mas houve uma promessa onde Davi fez para com o pai de Jonatas, com o pai de Mefibosete, o Jonatas, que ele não desampararia a sua descendência. Porque todos sabemos que naquele tempo, quando um rei reinava, ele matava o outro rei e matava toda a sua descendência para que não viessem mais tarde causar dano e querer matá-lo. Então aqui em 2 Samuel 4:9 nos diz a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? E então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então até aqui nós vemos, até o 3 aqui, que Ziba não foi chamado ali na presença do rei para falar que Jonatas era aleijado. Ele só veio para trazer uma informação que Jonatas estava vivo ou não. O filho dele estava vivo ou não. Então quando o Ziba falou que Mefibosete, que tinha ainda um filho de Jonatã, ele não respondeu exatamente o que Davi perguntou. Ele respondeu aquilo que ele queria que Davi pensasse. Se é aleijado, então que fica lá, não vou dar crédito. E muitas das vezes nós confiamos no homem, nós confiamos que alguém vai nos dar uma notícia agradável, que alguém vai nos indicar numa porta de emprego, que alguém vai nos indicar em alguma coisa boa, porque nós temos aquela pessoa como bom. Mas muitas das vezes aquela pessoa é a que ponha tudo a perder na nossa vida. Mas quando nós temos uma chamada, quando nós temos um propósito a cumprir, aonde o Senhor já olhou e nos viu, Ele apenas está permitindo o processo na nossa vida. Ele apenas está deixando nós ficarmos fortes
para que qualquer vento não nos derrube, para que qualquer situação difícil não nos cale. Então, o Senhor, Ele permite o Ziba estar na nossa vida. Mas Mefibosete estava ali, em Lodebar. Lodebar era uma terra de ninguém, uma terra esquecida, um pequeno lugar onde ninguém queria mais sair, vencer, porque não tinha mais opção. Mas Deus o chamou através de Davi. O rei mandou chamá-lo. E ainda mais, o rei enviou a carruagem real para buscá-lo naquele lugar, naquele fim de estrada, onde já não havia mais saída para aquele homem devido à sua deficiência. E Davi lembrou-se do seu propósito, porque Deus fez-o lembrar. E aqui no 4, e onde está? Perguntou-lhe o rei a Ziba, e lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Aqui ele falou a verdade, mas por que ele não tinha ido lá ajudar a Mefibosete? Por que Ziba não ajudou a Mefibosete? Ele tomou as propriedades, ele tomou tudo que Mefibosete tinha. E ele podia muito bem ter sido bondoso e ajudado, mas ele era um ladrão, um mentiroso, um astuto do mal. Mas ali ele teve que falar. E então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Olha, ele teve humildade. Ele sabia que ele era o herdeiro pelo sangue do seu avô, do seu pai, o herdeiro do trono. Mas ele não quis ser grande coisa. Ele não quis afrontar o rei. Ele chegou com humildade. Quantos de nós, muitas das vezes, chegamos diante de Deus porque temos status, temos, às vezes, um porte mais elevado de situação financeira, de bens materiais. Já chegamos com soberba, com orgulho. Oh, Senhor, tu sabes, tu sabes. Não, Deus sabe de tudo. Mas Deus quer ver o nosso coração, a nossa humildade perante Ele, a nossa obediência perante Ele. E quando nós nos prostramos perante Deus em obediência e nos humilhamos, nós nos humilhamos, Deus do céu responde com bênçãos e com vitórias. E então, quando o rei Davi mandou a carruagem ali buscar Mefibosete, eu tenho cá comigo que ele pensou, agora eu vou morrer. O rei mandou vir me matar. Como que o rei soube? Porque ele tinha medo. Porque ele sabia de como era a situação de um herdeiro do trono quando outro rei reinava. Mas muito pelo contrário. Davi teve misericórdia de Mefibosete. Assim é Deus quando nós estamos humilhados, quando nós estamos numa situação de dor, de humilhação, onde nós não somos mais vistos por ninguém, onde as pessoas nos olham e nos veem de qualquer maneira. Tem raiva, muitas das vezes, da gente, não porque a gente possui alguma coisa, mas pelo brilho do Senhor que há em nós. Então o inimigo, ele quer que as pessoas desprezem nós. Mas Davi, ele não desprezou Mefibosete. Davi se inclinou também ali e levantou-o. Aqui disse Mefibosete, eis-me aqui teu servo. Olha a sua humildade dele. Ele teve humildade. É isso que Deus requer de nós, que nós tenhamos humildade, fidelidade a Ele. Que não importa a circunstância, não importa as afrontas, não importa as humilhações, não importa. O importante é que nós sejamos fiel a Deus e nós saibamos para onde vamos. Nós temos a certeza no nosso coração onde é a nossa morada. E então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Imagina para um moço que passou a vida toda
em Lodebar, humilhado, esnobado, com certeza ali nem contava que era descendente de um rei, porque senão muitos ririam deles. Em algum momento alguém tiraria uma casquinha, né? Dizer, oh, você é filho de rei e tal, neto de rei, tá aí, ó, você não é nada, você não é ninguém. Não, ele só esperou a promessa, aleluia. Ele esperou ali a boa vontade de Deus cumprir, porque ele era um rei, mas ele era humilde, ele nunca quis tomar o reino de ninguém, ele nunca quis nada que era de ninguém, ele só queria o que era dele, mas não lutou por isso, mas Deus lutou por ele, Deus fez presença na vida dele. Então quando nós não lutamos nas nossas forças, nós buscamos em Deus e nos preparamos para o momento onde Deus vai nos honrar, Deus manda provisão, Deus manda alguém se compadecer, alguém nos ajudar. Deus, se não tiver ninguém na brecha, Deus vem pessoalmente nos ajudar. E então ele se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha o tamanho da humildade que ele se colocou diante do rei. O tamanho da humildade do coração desse moço. Imagina, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul, e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor, e trabalhar-lhe-ás, pois a terra tu, e teus filhos, e teus servos, recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão, que coma, porém, Mefibosete, filho de seu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Olha só quanto que esse homem aproveitou, quanto Ziba aproveitou da miséria de Mefibosete. Era tudo dele. E Ziba nem para chegar lá, mesmo que ele dissesse que não queria, porque ele queria o bem do rei, ele não foi lá e disse assim, Mefibosete, já que você foi bondoso comigo, eu vou ser bondoso com você, então eu vou te ajudar. Se você não quer voltar para lá, no palácio, tudo bem. Eu vou te ajudar aqui, vou te pôr num lugar melhor, vou te arrumar uma casa, servos para te cuidar, vou dividir o alimento. Não, Ziba não fez nada disso. Mas aí é que tá, né? Ele aproveitou o que pôde. Porque quando Mefibosete veio e se humilhou, o rei restituiu a ele tudo o que ele havia perdido, tudo que não tinha mais, tudo aquilo que ele achou que nunca mais ele ia prover, desfrutar, comer. Ali o rei restituiu. E Ziba com certeza não ficou muito feliz, porque é assim quando nós somos honrados pelo rei, é assim quando nós somos honrados por Deus. É assim quando o nosso inimigo, aquele que tanto desviou as bênçãos de nós, se sente quando Deus decide que é o momento dele entregar na nossa mão aquilo que é nosso. Ele não fica feliz, mas ele nada pode fazer. Nada ele pode fazer contra a ordem de quem pode mandar, porque ele só tem que obedecer como nós também obedecemos. Ele não tem poder para ir além daquilo que Deus disse basta. Então, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba, eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, ele, coxo de ambos os pés. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus não quer saber qual é o nível da nossa dificuldade, do nosso problema. Então quer dizer que Deus não se importa com o que eu estou passando? Não, Deus se importa. Mas a porta do nosso coração, só quem pode abrir é nós. A porta do nosso coração, só quem pode abrir é nós para Deus entrar, para Deus poder fazer morada. Mas antes de Deus fazer morada, Ele tem que entrar e fazer a limpeza. Ele tem que mandar para fora tudo que não presta. Tudo aquilo que ele não pode dividir espaço, porque como que Deus
vai dividir espaço com a miséria, com a sujeira, com o pecado, com a imundície dessa terra. Não, Deus não faz isso, Deus é santo. Então, quando Deus ele toca no nosso coração e nós erguemos a mão e assumimos Ele em nossa vida, assumimos o Seu Filho Jesus Cristo, dizemos, eu quero Jesus, porque Jesus pode mudar a minha situação, mudar a minha história. Jesus me salvou e só pelo fato de ter me salvado já é motivo de eu declará-lo sobre a terra, aonde os meus pés pisar, eu poder dizer que eu sou uma testemunha de Jesus. Então, só por esse fato, eu já deixo que o Senhor entre no meu coração e faça morada. Mas ainda tem o trabalho, aonde o Espírito Santo vai tirar o pecado, os vícios, os maus costumes, muitas das vezes a boca que fala coisas erradas, que não provém de Deus, o pensamento nas coisas mundanas. E o inimigo fazendo festa sobre a desgraça, sobre o sofrimento, porque muitos não entendem, pensam que Deus é culpado. Não, o culpado é nós mesmos. Porque o único que pode impedir a nossa bênção é nós mesmos. É nós mesmos, porque nós somos o nosso maior inimigo. Porque se nós acreditar que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, é o que nós vamos ter, vida em abundância. Muitas das vezes nós não temos tudo o que queremos. Às vezes nos falta uma coisa, nos falta outra, mas nós temos tudo o que precisamos. Então, se nós temos, nós temos. Se nós não temos, nós passamos. Porque maior Deus já fez, que foi ter dado Jesus. Então, Ele deu o seu melhor. Então, Deus já fez a sua parte. Convém de nós fazer a nossa parte para poder morar na glória com Deus um dia. Que nós possamos nesse dia, nessa noite, neste horário que você vai ouvir essa palavra, dar crédito ao Espírito Santo, dar crédito a Deus, compreender o propósito na tua vida, a salvação que foi de graça para a sua vida, para a minha vida. Ela foi de graça, só não foi de graça para Jesus, que teve que dar vida na cruz do Calvário, mas para nós recebemos. Então a graça já supriu tudo aquilo que nós temos falta. A graça nos torna merecedor da presença, do amor, da bondade de Deus. Então, quando nós estamos na graça, nós aceitamos a Jesus Cristo, a tendência é nós somente ser sarado, ser curado. Claro, tem o processo. Por isso eu digo, suporte o processo. Que quando o processo terminar, você vai ser honrado, você vai ser honrada. Não desista. Não vá atrás de conversa, de dizer que você não pode, você não é capaz, você não consegue mais nada, porque já foi, já era, o tempo já venceu. Não venceu. Enquanto a vida há esperança, e quando se tem Jesus Cristo, Senhor é bom. Quando se tem Jesus Cristo, quem dá a última palavra ainda é Deus na nossa vida. Então vamos pegar essa palavra. Você que quer ler, vai na tua Bíblia, 2 Samuel 4, verso 9 até o 13, e você vai ver ali tudo que Deus tem feito através do rei Davi, em prol e favor de Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, que eram reis, e ele teve humildade, foi restituído, foi abençoado e ainda comeu pão todos os dias da sua vida na mesa do rei. Está escrito na Bíblia. E se a Bíblia falou, está falado, né? Então, que o Senhor Deus conforte vosso coração. Se você está passando por uma dificuldade, por um momento difícil, busque a Deus. Se você buscar a Deus e a coisa ficar mais difícil ainda, busque mais. É porque o inimigo está tentando impedir você de ser abençoado, porque você acabou de abrir o olho e ver que Deus pode te ajudar. Mais ninguém, mas Deus pode. Vou fazer uma breve oração e que você possa ser abençoado. Querido Deus, maravilhoso Pai, aqui está a tua palavra, Jesus. Que o Senhor venha abençoar esse homem, essa mulher, essa pessoa amada e querida do Senhor que vai ouvir essa mensagem. E que o Senhor possa restituir a sua vida, restaurando, dando graça, dando força, dando transformação, paz de espírito. Que o Senhor possa, Deus, dar esperança
a este coração. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, amém? E peço para vocês, né, compartilhe, se inscrevam no meu canal, dê um like e que Deus vos abençoe grandemente. Aqui quem falou foi a missionária Cleci, né? E que Deus abençoe sua vida grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor, tenham um bom dia aí com Deus, né? Que Deus mude a sua história, viu? Que Deus mude a sua história a partir desta oração, desta mensagem. Deus possa te fazer enxergar o quão amado você é. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.